Boa tarde, hoje só meninas marcando presença, Maria Isabel, Maria Aparecida, Maria Eduarda e Maria Clara. Vamos ver se aparecem os outros, né, daqui pra mais tarde. Então pessoal, bem-vindos, vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje são 3, né? Vou fazer logo aqui a apresentação da tela. E hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade de ontem. Ontem foi na semana passada. São três questões. Deixa eu ver aqui quais foram aqui eu passei. Eu passei a 30. Passei aqui a 31, a 32, a 34 e a 35, certo? Isso aí da página 88, né? Página 88. Opa, tá chegando mais gente. Pronto, chegando aqui a Isis. Deixa eu anotar aqui logo a presença dela. Pronto. Vamos fazer essa correção e depois a gente dá a sequência aqui nessas equações. Então, pessoal, a gente está trabalhando a equação, né? Depois a gente dá uma olhadinha também, pelo menos uma noção de equação do segundo grau, que a gente está trabalhando aqui com a equação do primeiro grau. Então, vamos relembrar aqui, sempre que você coloca uma situação, pensou em um número, ou então um número, você não sabe que número é esse, você chama ele de X, né? Ou de Y, uma incógnita, um valor desconhecido, você atribui a ele coloca no lugar uma letra, né? Enquanto você não sabe o valor, você coloca uma letra para substituir esse valor. Aí nós temos também, por exemplo, algumas situações onde nós dizemos o dobro de um número. O dobro de um número é 2 vezes, né? O dobro, 2 vezes. Ou o triplo de um número, 3 vezes. Mais alguém querendo entrar? Pronto, a Ruth também entrando aí. Boa tarde, Ruth. Eu acho que agora todos os professores vão utilizar o Meet, né? Ou não? Alguém já se pronunciou sobre isso? Então tá aí, ó, o dobro de um número são valores multiplicativos, ó, o dobro de um número, o triplo de um número, o quádruplo de um número, certo? O quíntuplo de um número. Então a gente faz sempre isso. Agora, quando você coloca metade de um número, aí é um número dividido Professor, por 2. Oi. Diga. habilite o microfone. Vale, o microfone estava desabilitado. Que horrível. Eu já apresentando aqui e o microfone desabilitado. Como é que pode? Nada não. Então, começando aqui a nossa aula, né, de matemática, 8/6/2021. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre função, né? Atividade onde eu passei as questões 31, 32, 34 e 35 da página 88, certo? E aí a gente vai começar fazendo essa correção. Então aí sejam bem-vindos, marcando presença Maria Eduarda, Maria Clara, Isabela, Ruth, Isis e Maria Aparecida. Hoje não tem nenhum menino. Cadê esses meninos, rapaz? Bom, então pessoal, antes de resolvermos aqui as questões, vamos relembrar aqui que quando nós temos um valor desconhecido, a gente fala um número e eu não sei qual é o valor desse número, eu chamo ele de X, de Y, de K. Eu uso uma letra, que a gente chama de incógnita, no lugar desse número, né? Enquanto eu não sei o valor dele, eu utilizo uma letra. Aí tem os valores que são multiplicativos, por exemplo, o dobro de um número é 2 vezes esse número. O triplo de um valor, o triplo de um número, 3 vezes.
o quádruplo de um número, 4 vezes, o quíntuplo, 5 vezes. E aí você tem também tudo isso multiplicando, mas tem também dividindo, né? Quando você coloca na forma de divisão, aí você faz a metade de um número, é um número dividido por 2. A terça parte de um número, quando você fala em terça parte, é um número dividido por 3. Quando você tem a quarta parte de um número dividido por 4, e assim por diante, né? Mas vamos aqui ao enunciado da questão. 31. Paulo pensou em um número racional, somou 1/3 a ele e obteve 11. Olha só, deixa eu apagar essa parte aqui para poder a gente resolver essa questão. Ele diz assim, ó, Paulo pensou em um número. Então, se ele pensou em um número, você coloca isso aqui na 31. Na 31. Se ele pensou em um número, você coloca X. O número você não sabe que número foi. E aí diz assim, e em um número racional. E somou, ó, somou. Aí você vai obedecendo os comandos. Somou é um sinalzinho de mais. Pronto, marcando presença, a Dulce já estava. É porque deve ter saído e entrou de novo. Né? Somou, bota um sinal de mais. 1/3 a ele e obteve 11. Somou 1/3 a ele e obteve. Quando diz obteve, é o sinal de igualdade. Ele obteve. O resultado foi 11. Aí, pessoal, isso é uma equação do primeiro grau. Como eu quero descobrir o valor de x, tudo que não for x vai para o segundo membro. Tudo que for x fica no primeiro, quem não for x vai para o segundo. Lembrando que quando muda de lado, muda de sinal. Então, x é igual a 11 menos 1/3. Estou passando 1/3 para o outro lado, negativo. Aí eu preciso resolver essa fração. Embaixo do 11 tem um 1. Não precisa botar, mas tem um 1. Todo número tem um embaixo dele, ó, dividido por 1. Aí o MMC de 1 e de 3 é o próprio 3, né? Tirando o MMC. Porque vocês sabem que para poder resolver operações de fração, adição ou subtração, aí a gente aplica o MMC. A não ser que os denominadores sejam iguais. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 11, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 11, 33. Menos 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, pessoal, fica aqui 33 menos 1, 32. 32 dividido por 3, certo? 32 dividido por 3. Deixa eu ver se ele dá o resultado em decimal ou não. Aí eu posso transformar essa fração numa fração aqui, onde tenho o 3 cabe quantas vezes dentro do 30? Cabe 10 vezes, né? Cabe 10 vezes e ainda sobra 2/3 ainda, ó, certo? Então essa fração aqui, 10 inteiros e sobra 2/3, certo? Para colocar na forma de fração. Vamos aqui à questão 34. Um campo de futebol tem medida de perímetro de 300 metros. Olha só, um campo de futebol tem medida de perímetro de 300 metros. A medida de comprimento da largura desse campo é o dobro da medida de comprimento da profundidade. Quais são as medidas das dimensões? Quais são as medidas das dimensões desse campo?
Ele diz que a medida de comprimento é o dobro, né? Cadê? Medida de comprimento. O perímetro é 300 e a medida de comprimento da largura desse campo é o dobro da medida de comprimento da profundidade, né? Então, quais são as medidas, as dimensões desse campo? Vamos lá. Então, pessoal, é assim. Como é que vai ser isso? De um lado, se você prestar atenção, fica desse jeito, ó. Ele está falando que é perímetro. Então, quanto é um lado, é x, certo? Eu vou até fazer o desenho para que vocês possam ter noção. Ó, como aqui é o dobro, então você imagina que aqui é x e aqui não é o dobro. Ó, então aqui vai ser 2x, né? Vai ser x mais x, 2x. Então eu tenho 2x aqui e aqui eu tenho outro x. Pronto. Então como é que vai ficar? Vai ficar 1x mais 2x mais 1x mais 2x mais 1x mais 2x de novo. Mais 1x mais 2x. Tudo isso, o perímetro, que é essa parte todinha, né? Ao redor do campo, vai dar 300 metros. Agora é só somar todos os x. 1x mais 2x, 3x. 3x mais 1x, 4x. 4x mais 2x, 5x. No caso aqui dá 6x, né? X mais 2x, 3x. 4x mais 2x, 6x. Então, 6x é igual a 300 metros. 6x é igual a 300 metros. Quem está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. X é igual a 300 dividido por 6. Então, o x é igual a 50 metros. Certo? Então, a largura do campo é 50, o comprimento é 100. Certo? Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Sim. Então ele está falando aí em perímetro, né? Que a largura é o dobro do comprimento. Aliás, é o dobro da profundidade. Beleza, então quem fez, ótimo. Quem não fez, tira um print para poder responder. Essa é a 31 e essa é a última agora, a 32 não, 33. A 32 eu não passei. Pronto. Vamos para a próxima. A próxima é a 34. Não, é porque eu fui pular aqui a 32, né? Deixa eu ver. 31, fui para 30. Tá trocado aqui, as informações estão trocadas. Isso aqui não é a 33. Isso aqui é a 34. E aí tá faltando eu fazer a 32, que eu pulei, ó. Não tem nada não, vamos lá. Há 5 anos, Anitta tinha a metade da idade que terá daqui a 8 anos. Qual é a idade de Ana? Há 5 anos, Ana tinha a metade da idade que terá daqui a 8 anos. E aí, qual é a idade de Ana? Chocolate. Diga. Porque eu tava usando o computador, aí tava meio ruim. É que eu ia lhe dizer que esse dever que você tá passando, eu não sei. Mas não tem nada não, eu estou gravando a aula, aí depois você acompanha. Eu vou disponibilizar o vídeo. Agora nós vamos para o intervalo, certo?
3h30 a gente Tá, volta. eu vou sair daqui do celular e entrar lá pelo computador, tá? Tá bom.
retomar os trabalhos. Quem já está aí na área de novo. Bom, retomando aí do intervalo, vamos dar sequência aqui aos nossos trabalhos, pessoal, com a equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b, com a diferente de zero. Porque se esse a for zero, a equação deixa de existir, né? Porque 0 vezes x vai ser zero. Então o a não pode ser zero, pode ser outro valor. Então é o seguinte, por que a equação é de segundo grau? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente estava trabalhando com a equação do primeiro grau, vou dar um exemplo do perímetro, né? Do perímetro aqui do campo de futebol. O perímetro do campo de futebol, que nós tínhamos aqui x, 2x, aqui 2x, aqui 1x e aqui também 1x. Juntando a soma de todos os lados, dava 300, né? Aí o que acontece? Acontece que a gente tem 6x igual a 300. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Veja que o expoente aqui do x, a gente já aprendeu isso em polinômio, o expoente é 1. Então, grau 1 quer dizer primeiro grau. Agora, se eu fosse calcular a área, aí já seria outra coisa, já forma uma equação diferente, ó. Por exemplo, se digamos que eu tenho aqui um lado x e o outro aqui 2x, é o dobro, né? E tudo dá 300. Aí, quando eu calculo a área, já é multiplicando um lado vezes o outro, certo? Então, quando eu faço aqui x vezes 2x, ó, a área a gente calcula multiplicando um lado pelo outro. X vezes 2x igual a 300. X vezes 2x dá 2x ao quadrado igual a 300. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí como tem esse formato? Ó, aqui o A vale 2, aqui está aqui o x ao quadrado e o B está valendo 300. Então a gente já percebe que a equação aqui é do segundo grau e não do primeiro. Por quê? Porque o grau aqui é 2. O maior expoente é um 2. Então, a equação do primeiro grau aqui estava se referindo a comprimento, e a equação aqui do segundo grau já está se referindo à área, né? A área do estádio, para saber quantos metros quadrados dá o estádio. Então, toda equação com uma incógnita, que pode ser escrita na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c todos dados e a diferente de zero, é chamada de equação do segundo grau com uma incógnita. Equação do segundo grau com uma incógnita. No caso, a incógnita x. Então, a equação do segundo grau completa, ele tem esse formato aqui. Certo? Temos que a, b e c são os coeficientes da equação e x é a incógnita. Nós estamos aqui, pessoal, só dando uma ideia inicial de equação de segundo grau, mas vocês vão ver de forma aprofundada no nono ano. Com os meninos do nono ano, acabei de estudar a equação de segundo grau. Aí é mais ou menos 1 mês ou 2 de estudo, né? Então, note que A é o coeficiente do termo de segundo grau, B é o coeficiente do termo de primeiro grau e C é o coeficiente do termo de grau zero. Viu? Então, você vê aqui, ó, quando é colocado ax ao quadrado, então o A acompanha o termo aqui, o x ao quadrado, ó, certo? Segundo grau. Já o B, ó, bx, ele acompanha a incógnita aqui, o x, que é primeiro grau. E aqui o grau do C é zero, porque a gente colocar assim, ó, x elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1, né? Então ficaria C vezes 1, C.
Por isso é que eles colocam só o C, não coloca C vezes X, certo? Então, ó, grau 2, grau 1, grau 0. No caso, como eu falei, no caso do grau 0, ninguém coloca. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não. Apresentando. Pronto, beleza. Continuando. Então tá aqui um outro exemplo de equação do segundo grau. Vamos lá. Ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Quem são os coeficientes? Quem acompanha o x aqui é o 1, ó. E tanto faz você dizer aqui eu tenho um x, como dizer aqui eu tenho um x. É a mesma coisa, certo? Então, quando é só 1, você pode botar o coeficiente 1 ou não. É um x do mesmo jeito. Menos 5x, aí o caso aqui o 5 é o valor, é o b, né? E o c é o 6. Coeficientes a igual a 1, b igual a 25 e c igual a 6. No caso aqui, essa outra, x ao quadrado menos 49 igual a 0. Os coeficientes são o a vale 1, tá aqui, ó, o a vale 1, o b vale 0, você vê que o b não aparece, não tem nenhum valor acompanhando x, e o c é menos 49, certo? O c é menos 49. Engraçado que aqui, ó, o C é menos 49 e aqui eles colocaram que o C é 249, né? Houve um errozinho aí, certo? Houve um errozinho. Outra equação, equação do segundo grau, ó, outra equação, o grau 2, equação do segundo grau, porque o grau é 2. O A é 2, o B é menos 4 e o C aqui não aparece, então o C é 0. Pode olhar que, se você observar para a forma geral da equação, o C não aparece, então aqui ele é 0. Nessa aqui ela é completa, nessa daqui não aparece o B e nessa aqui não aparece o C. Já nessa última aqui, não aparece nem o B e nem o C, ó. Os coeficientes, não tem nem o B e nem o C. 5x ao quadrado igual a 0. Coeficiente A vale 5, tá aqui ele, ó, o coeficiente A. O B não aparece e o C não aparece. Quando não aparece, é porque é 0, tá certo? Então a forma geral é essa, tem que aparecer o A, tem que aparecer o B e tem que aparecer o C. Quando não aparece é porque é 0. Só o A que não pode ser 0. O A nunca pode ser 0 em uma equação de segundo grau. Então, quando além de A diferente de 0, temos B diferente de 0 e C diferente de 0, dizemos que a equação de segundo grau ela é completa. Quando o A, o B e o C são diferentes de 0, essa equação ela é completa. Quando pelo menos um dos coeficientes B ou C é nulo, ou seja, é igual a 0, dizemos que a equação do segundo grau é incompleta. Aí ela pode ser incompleta de 3 maneiras: por falta do B, por falta do C, ou até por falta dos dois, do B e do C ao mesmo tempo, como é o caso aqui, ó. Como é o caso de 5x ao quadrado igual a 0. Ela é incompleta. Aí nós vamos para raízes ou soluções de uma equação do segundo grau. O que são essas raízes? O que são essas raízes? As raízes são valores que são colocados no lugar do x e torna a equação verdadeira, torna a igualdade verdadeira. Então, isso aqui é a raiz. É esse valor que é encontrado e colocado no lugar do x. É o valor do x. A raiz ou solução de uma equação com uma incógnita, independentemente do grau, é um valor do conjunto universo considerado que, atribuído à incógnita, torna a sentença matemática verdadeira. Olha, torna a sentença matemática verdadeira. Por exemplo, no conjunto dos números racionais,
as raízes da equação do segundo grau x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero são 4 e 1. Então, pessoal, pode ser que ocorra mais de uma raiz, mais de um valor satisfaça a equação. Então, indicamos essas raízes por x' valendo 4, o x' vale 4, e o x duas linhas vale 1, certo? x1 vale 4, x2 vale 1. Deixa eu mostrar para vocês como realmente esses valores são raízes dessa equação. Está aqui a equação, ó. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Ele está dizendo que 4 e 1 são raízes da equação. Ou seja, se eu substituir o x por 4, isso aqui realmente é verdade. Essa igualdade é verdadeira. Se eu substituir o x também por 1, também dá certo. Então vamos testar. Colocando o 4 no lugar do x. 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 4 igual a zero. Beleza. 4 ao quadrado é 16. 5 vezes 4 é 20. Então, menos 20 mais 4 igual a zero. 16 mais 4 é 20. 20 menos 20 é zero. Então, confere. Isso aqui é verdade. Vamos conferir o 1. No lugar do x, eu coloco o 1. 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4 igual a zero. 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes 1 é menos 5. Mais 4 igual a zero. Então, pessoal, 1 mais 4 dá 5. 5 menos 5, 0. Também confere. Então, 1 e 4 realmente são raízes dessa equação. Tá certo? Deu para entender ou não? Quem estava prestando atenção, entendeu? Sim. Então, o que a gente pode resumir aqui do que eu acabei de explicar? Que a equação do segundo grau, geralmente ela se refere... um exemplo de equação de segundo grau é quando a gente pode ser encontrado em medida de área, né? Medida de área de um terreno. A equação, quando ela é completa, ela apresenta os coeficientes A, B e C, sendo que o A nunca pode ser zero. O B e o C podem, mas o A nunca pode ser zero. Senão acaba com a equação. Ela é do segundo grau porque o maior grau é o 2, certo? Quando ela não tem o B ou não tem o C, ela é incompleta. Ou pode até faltar o B e o C ao mesmo tempo. As raízes da equação são os valores que a gente coloca no lugar do x e torna a sentença verdadeira. Foi isso que a gente acabou de ver. Agora vamos ver resoluções de equações do segundo grau. Claro que quando for lá no 9º ano, a gente vai ver de forma mais detalhada, é muito tempo de estudo. Aqui é só uma noção básica. No capítulo, ou neste capítulo, você aprenderá a resolver equações incompletas. Por que incompletas? Porque incompletas, elas são mais simples de resolver. As completas, elas dependem da fórmula de Bhaskara, aí só no 9º ano mesmo. Incompletas do segundo grau, em que B é zero, ou seja, equações que podem ser escritas na forma de ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, as equações que nós vamos estudar do segundo grau, elas têm o B igual a zero. Então, vai aparecer quem? Somente o A e o C. O A e o C. O B vai ser zero. Sempre zero. Joana, veja aqui um exemplo. Joana estava pensando no seguinte problema. Se o triplo do quadrado de um número é 147, então qual é esse número? Olha só o que ele botou. O que a Joana botou.
se o triplo, quer dizer 3 vezes, do quadrado de um número. O número eu não conheço, então o quadrado dele, ó. O triplo do quadrado de um número é, quando eu digo é igualdade, 147, que número é esse? Então, pessoal, o 3 que está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Então, fica x ao quadrado igual a 147. 147, botei foi 4 aqui. 147 dividido por 3. X ao quadrado é igual a 49. Então eu tenho aqui uma potenciação, onde o expoente aqui 2, e eu converto isso aqui em uma radiciação. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. Portanto, x é igual a mais ou menos 7. Porque a raiz quadrada de 49 é 7. Professor, por que mais ou menos? Porque pode ser mais ou menos, porque se você colocar mais 7, ó, mais 7 ao quadrado, ele é 49. E se você colocar menos 7 ao quadrado, também é 40, também é 49. Ó. 49. Então pode ser mais 7 ou pode ser menos 7. No caso aqui apresenta dois valores, duas raízes. Beleza? Então sempre vai ser assim. Deixa eu apresentar outro valor aqui para vocês. Por exemplo, x ao quadrado menos 25 igual a 0. Aí eu faço x ao quadrado igual a 25 positivo. X igual a raiz quadrada de 25. X igual a mais ou menos 5. Certo? O triplo do quadrado de um número é 75. Quanto é esse número? Ó, o triplo do quadrado de um número é 75. Que número é esse? X ao quadrado é igual a 75 dividido por 3. Ó, 3 está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo dividindo. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a mais ou menos 5. Então, basicamente desse jeito que a gente vai resolver essas questões. Agora deixa eu colocar aqui o que tem na frente. Então, dando sequência aqui na equação do segundo grau, vamos ver algumas equações completas do segundo grau podem ser resolvidas usando as equações incompletas. Por exemplo, para resolver a equação x menos 1 ao quadrado igual a 4, se efetuássemos a potenciação indicada, chegaríamos a uma equação do segundo grau completa. Que foi que eles fizeram aqui? Por exemplo, x menos 1 ao quadrado. Então vai ser x menos 1 vezes x menos 1, né? Porque se está ao quadrado eu repito a base duas vezes. Aí fazendo a multiplicação, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos é mais, então dá 1. Ele está dizendo que tudo isso é igual a 4. Aí fica x ao quadrado, menos 1x com menos 1x, dá menos 2x. Passando esse 4 para o primeiro membro, ele vem negativo. Ó. Mais 1 menos 4 igual a 0. X ao quadrado, menos 2x, 1 menos 4 é menos 3. Menos 3 igual a 0. Pronto, está aí a equação do segundo grau. Certo?
Então, pessoal, temos aí que essa equação do segundo grau aqui, ela é completa, né? Ela apresenta A, apresenta B e apresenta C, certo? Aí ele veja, né, então, como podemos resolver essa equação. Uma equação completa, né? Como x menos 1 ao quadrado resulta em 4, né? X menos 1 ao quadrado resulta em 4. Então, temos que x menos 1 é igual a raiz quadrada de 4, né? Igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Aí a gente diz, ou x menos 1 igual a menos 2. Pode ser também, certo? Se x menos 1 é igual a 2, então temos que x igual a 3. Porque eu passo esse x para o segundo membro, ó, e fica igual a 3. Desse jeito assim, ó. X menos 1 é igual a 2. Passa esse menos 1 para o segundo membro. Fica x igual a 2 mais 1. X igual a 3. E se x menos 1 for igual a menos 2? Fica x menos 1 igual a menos 2. X igual a menos 2 mais 1. Aí, menos 2 mais 1 é menos 1. Aí fica x igual a menos 1. Mas essa forma aqui, quase a gente nem usa, né? Para poder resolver. Quase a gente nem usa. Mas deixa eu clarear melhor um pouco aqui para vocês. Ó, eu tenho x menos 1 ao quadrado igual a 4. Entenda que isso aqui é uma potenciação que pode ser transformada em uma radiciação. Então, eu posso fazer x menos 1 igual a raiz quadrada de 4. Ó. Igual a raiz quadrada de 4. X menos 1 é igual a 2. A raiz quadrada de 4 é 2. Tá entendendo? Então, eu posso dizer que x é igual a... Lembra que eu disse que pode ser mais 2 ou menos 2? Por isso é que ele soma aqui, ó. Ele faz mais 2 e faz também menos 2. Então, considerando que o x seja mais 2, aí x igual a 2 mais 1. Porque esse 1 está no primeiro membro negativo, passa para o segundo membro positivo. Então, x igual a 3. Certo? Nessa forma aqui, resolveria a equação do segundo grau. Bom, como eu falei para vocês, a equação do segundo grau aqui é só uma noçãozinha bem pouquinha. Vamos estudar mais aprofundado no nono ano. Essa é a atividade que vocês vão fazer. Por exemplo, aqui a 37, ABCD. Olha como é simples de fazer. X, deixa eu mudar aqui a corzinha do pincel. X é igual, aliás, x ao quadrado, né? É igual a 50 dividido por 2, ó. 50 dividido por 2. O 2 está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a mais ou menos 5. Pronto, então... O valor que eu boto aqui no lugar do x pode ser mais 5 ou menos 5. E assim você faz com as outras, certo? Questão 38, vocês vão copiar e responder também. Um canteiro com a forma quadrada tinha 2 metros de medida de comprimento dos lados e essa medida foi ampliada em x metros, mantendo a forma quadrada, né? Então, ele era 2 metros e foi aumentado x metros, né? Aí o que você vai fazer? Sabendo que o novo canteiro tem medida de área de 9 metros quadrados, apresente no caderno essa situação usando uma equação de segundo grau. Então, você vai fazer simplesmente multiplicar, ó. Multiplica um lado vezes o outro, ó. 2, você faz 2 mais x vezes 2
mais x, certo? Tudo isso igual a 9. Aí você desenvolve esses cálculos aqui. Na B, determine em quantos metros foi o aumento, foi aumentada a medida de comprimento do lado do canteiro. Ó, só a medida de comprimento do lado, né? Quer saber quantos metros aumentou, certo? Faça aí a 38. A 39 também vai ser feita. 39 também vai ser feita. Somente A e B. Não precisa repetir demais não. A e B tá bom. E para encerrar a 40. Vamos tentar fazer aqui a 40. Certo? Então fica aí essa atividade para vocês. A página é página 90. Anote aí para vocês fazerem. Página 90, questões 37, 38, 39 e 40. Beleza, pessoal? Entendido ou não? Deu para entender? Alô, turma! Deu para entender? Sim. Pronto, então façam essas atividades. Não é obrigado a fazer agora, já não. Só se vocês Entendi, quiserem. sim. Oi. Diga. O importante é que daqui para a próxima semana você tenha feito e respondido essas questões aqui. Assiste a aula. Então eu vou parar agora, eu vou gravar as aulas, né? Botar para poder enviar para vocês o link. Tudo bem? Então você pode aproveitar o tempo para copiar essa atividade ou copiar depois, não tem problema não. Valeu, pessoal. Então ficamos por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.